Pronto, na aula de hoje eu vou ensinar para vocês a fatoração da diferença de quadrados. Muito legal, gente, essa fatoração aqui. Mas primeiro você precisa entender o que é uma diferença de quadrados, né? Então, o primeiro requisito aqui, ó, é saber o que é um produto da soma pela diferença que resulta em uma diferença de quadrados, né? Toda vez que eu falo diferença de quadrados, os meus alunos pensam que eu tô pensando, tipo assim, pega um quadradinho pequenininho e compara com um quadradinho maior, né? Então qual é a diferença entre os quadrados? Esse aqui é maior. Nada a ver, gente, tá? Então, eu não quero que você o entenda desse jeito. Bora fazer assim, ó. Primeiro, vamos pegar aqui um produto notável clássico, que é um produto notável que eu preciso que você saiba calcular assim de cabeça, certo? Mas se você não sabe, ó, bora ver aqui esse exemplo aqui fazendo o chuveirão, né? Pega 2x, multiplica por 2x, depois multiplica por 3, pega esse 3, multiplica por 2x, depois multiplica por 3, considerando o sinal de menos, tá? Bora lá. 2x vezes 2x dá 4x expoente 2. 2x vezes 3 positivo vai dar 6x. 3 vezes 2x vai dar 6x, né? Só que negativo, porque é um sinal do mais com menos, né? Aí, ó, mais com menos de novo, ó, vai dar menos. 3 vezes 3 dá 9. Pronto. Chegando aqui, o que acontece sempre? Acontece que cancela o termo central. Vai ficar simplesmente 4x elevado a 2 menos 9. 4x elevado a 2 é o primeiro termo e o segundo termo, ó, é o 9. Você tem aqui um binômio e esse binômio aqui ele é especial porque ele é expresso sempre por subtração e ele sempre tem, ó, potências quadráticas aqui, ó. O primeiro termo ele é uma potência quadrática e o segundo termo também é uma potência quadrática. Ok? 4x elevado a 2 tem raiz quadrada exata. E se tem raiz quadrada exata é porque é potência quadrática. Beleza? Eu não precisava ter feito chuveirão não, gente, porque eu podia calcular muito rapidamente usando a regra dos parênteses. Você lembra? Regra dos parênteses, você pega aqui, ó, esse termo aqui, quadradinho, triângulozinho, quadradinho, triângulozinho. Aí, se você está multiplicando uma soma e uma subtração das duas mesmas coisas, basta você pegar a primeira coisa repetida, colocar potência quadrática, menos, né, a outra coisa potência quadrática, desse jeito aqui. Isso aqui, gente, é o que se chama diferença de quadrados. O que eu tenho aqui, diferença de quadrado com triângulo? Não, no sentido de potência quadrática, gente. Toda vida que eu falar potência quadrática, essa expressão aqui, ó, antes do sinal de menos, e essa expressão aqui, depois do sinal de menos, é chamada de quadrado perfeito. Certo? Então a gente não vai falar toda a vida quadrado perfeito, a gente só simplesmente chama de quadrado. Então aqui eu tenho uma subtração, ou seja, uma diferença de dois quadrados. Deu para entender agora? Então bora usar a regra dos parênteses para obter a diferença de quadrados, resultado dessa multiplicação do produto da soma pela diferença. Bora ver? 5x menos 7 vezes 5x mais 7 é um produto da soma pela diferença. Os termos repetidos aqui é o 5x, que eu vou calcular aqui, ó, em parênteses elevado a 2. Aí menos o 7, que eu vou calcular com parênteses elevado a 2. 5x elevado a 2 menos 7 elevado a 2. Quanto é que dá? Vai dar 25x elevado a 2 menos 49. Simples assim. Isso aqui a gente chama de diferença de quadrados. Agora vamos ver aqui sobre o ponto de vista da fatoração. Como que eu devolvo, né? Como é que eu volto a conta? Se eu calculo fazendo um chuveirão para obter isso aqui, ou usando a regra dos parênteses, como que eu desfaço essa conta? Como que eu pego uma diferença de quadrados e transformo em uma multiplicação, né? Em uma multiplicação de dois fatores, no caso os fatores especiais, né? Por isso que se chama fatoração. Você está transformando uma subtração em uma multiplicação de fatores. Bora ver? A fatoração funciona assim, ó. Sempre que você vê um binômio expresso por subtração de dois termos, que são quadrados perfeitos, você faz o quê? Você tira a raiz quadradas deles, ok? Tipo assim, ó. X elevado a 2 menos 16, você vai tirar a raiz quadrada do x elevado a 2 e a raiz quadrada do 16, que são raízes quadradas exatas, né? Mas aí, gente, como que você arma a forma fatorada? Bem, você vai ter que usar o seguinte procedimento. Memoriza, tá? Ó. Primeiro passo, tirar as raízes quadradas, já falei. Agora você vai armar a forma fatorada, essas raízes. E qual é a forma fatorada, gente? Memoriza. Sempre vai ser assim, ó. Parênteses mais vezes parênteses menos. Isso aqui você reconhece, né? Produto da soma pela diferença que gera uma diferença de quadrados. Então, sempre que eu te pedir para fatorar esse tipo de binômio, você vai armar desse jeito aqui, ó. Parênteses mais, parênteses menos. E você vai preencher esses parênteses da seguinte maneira, preste atenção. Tira a raiz quadrada dos termos. Quanto é que dá? A raiz quadrada de 4x elevado a 2 e a raiz quadrada de 25y elevado a 2. Fácil, né? Raiz quadrada de 4x elevado a 2 é 2x. E a raiz quadrada de 25y elevado a 2 é 5y. Lembra que como é que faz para tirar a raiz quadrada de letra? Divide o expoente, né? Ó. No caso aqui, quando você divide o expoente, 2 dividido por 2 dá 1 invisível. O expoente aqui não me preocupo mais com o expoente. Aí o que você faz? Chegando aqui, você vai pegar esse 2x e esse 5y e vai preencher aqui, ó. 2x e 5y, 2x e 5y. Beleza? Desse jeito aqui.
Pronto, simplesmente assim. Chegou aqui, você para e você acabou de fatorar um binômio diferença de quadrados. Vamos praticar um pouco mais? Tira a raiz de 49. Qual é a raiz de 49? Raiz quadrada de 49. Dá 7, né? E a raiz quadrada de x elevado a 6? No caso, você tem que dividir o expoente, né? Ó, você tem que dividir o expoente por 2. Vai ficar x elevado a 3. E como é que você arma? Parênteses mais vezes parênteses menos. Você vai fazer 7 mais x elevado a 3, 7 menos x elevado a 3. Agora pergunta, eu podia escrever o contrário? Eu podia escrever x elevado a 3 mais 7 e x elevado a 3 menos 7? Não, porque a ordem que você vai preencher aqui os parênteses, da esquerda para a direita, é a mesma ordem que você tirou as raízes. Então, se você tirou a raiz de 49 primeiro, então você tem que preencher o 7 primeiro, nos dois parênteses, tá bom? Aqui onde tem mais não tem problema, porque mais é comutativo, né? Mas aqui na subtração, ó, a ordem que tem que ficar aqui dentro desse parênteses tem que ser a mesma ordem original, só que com raízes, tá bom? Mais exemplos. Nesse exemplo aqui, gente, ó, repara que aqui não se trata de uma subtração de dois quadrados perfeitos. No caso, são dois quadrados perfeitos, né? Ó, 4x elevado a 2 tem raiz e 16 também. Mas aqui não é subtração. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que tem que ser uma subtração. Tem que ser menos no meio dos dois termos para você fatorar desse jeito. Se não for menos no meio, você não fatora. No caso aqui, eu vou fatorar, mas usando outra regra. Qual é a regra que eu vou usar aqui? A regra que eu vou usar aqui é a regra do fator comum. No caso, o MDC numérico, né? Porque o MDC algébrico não tem letra repetida, então eu vou tirar o MDC só dos números. No caso, 4 e 16, o MDC vai dar quanto, gente? Por 2 dá 2, aqui dá 8, por 2 dá 1 e aqui dá 4. Pronto. A gente chegou no 1, parou a conta, 2 vezes 2 dá 4. O 4 vai ficar na frente do parênteses, tá bom? Esse 4 aqui fica na frente do parênteses. E o que sobra dentro do parênteses, repetindo o sinal do meio, ó, é mais, né? Vai ficar... Esse 4 que está na frente do x vira 1, vai ficar 1x elevado a 2. E esse 16 que está na frente do y vira 4. Vai ficar 4y elevado a 2. Pronto. Eu fatorei, né? Só que eu não fatorei usando a regra da diferença dos quadrados. Eu usei outra regra. Totalmente diferente, né? Outra coisa que eu quero que você entenda é que não é obrigatório ter raiz exata. Tá? Por exemplo, aqui, ó, x elevado a 2 menos 5, aqui eu posso fatorar sim tirando a raiz quadrada, apesar do 5 não ter raiz exata. Você vai fazer assim, ó, raiz quadrada de x elevado a 2 dá x, e a raiz quadrada de 5 não dá para calcular, né? E se não dá para calcular, também você não precisa colocar valor aproximado nem nada, basta você armar assim, ó, pega esse x e essa própria expressão, raiz de 5, e arma lá, parênteses mais, parênteses menos. Vai ficar bem esquisito, mas é assim mesmo, tá? Aí vai ficar x mais a raiz de 5 e x menos a raiz de 5. Desse jeito aqui. Fica esquisito, mas é normal. Tá bom? Agora, um pequeno detalhe que eu quero que você entenda é que, cuidado para não extrapolar, né? Ah, só porque é menos e não tiver raiz exata, eu posso armar desse jeito? Cuidado. Aqui no caso ia ficar raiz de x e aqui no caso ia ficar raiz de y, que não são raízes exatas por causa do expoente. Nesse caso, você pode armar, mas eu tenho um comentário muito forte para dar sobre isso aqui, tá? Presta atenção. Armar na forma raiz de x, raiz de y, raiz de x menos a raiz de y, tá? Qual é o comentário que eu quero fazer sobre isso aqui? Porque no começo da conta você tinha uma expressão algébrica racional inteira, e no final da conta você tem uma expressão irracional. Lembra que quando tem letras dentro de raiz, a expressão ela se chama expressão irracional? Então, por convenção, os matemáticos eles não consideram esse tipo de fatoração, tá bom? Então, tá certo. Tá certo, mas não é convencional, tá bom? Ninguém faz esse tipo de cálculo aqui. Você vai fazer esse tipo de cálculo aqui quando for extremamente necessário. No caso da nossa matéria aqui do 8º ano, vai ser muito raro você ter que tirar uma raiz não exata, beleza? Tá certo, mas não é conveniente. Melhor, né? Falar assim, conveniente. Pronto, gente. Falamos sobre a diferença de quadrados perfeitos. Vamos fatorar mais? 36 menos 35x elevado a 2, a raiz quadrada de 36 dá 6. A raiz quadrada de... raiz quadrada de 35, gente, não é exata, né? Infelizmente. Mas a raiz quadrada de x elevado a 2 dá x. Ia ficar 35 dentro da raiz, não exata, e o x fora da raiz. É o jeito, né? Vai ficar parênteses mais, vezes parênteses menos. Você vai colocar 6 mais x na frente dessa raiz aqui, certo? X raiz de 35, né? Porque não é exata. E 6 menos x raiz de 35, já que a raiz de 35 não é exata. No caso, você coloca o pontinho de vezes, tá? Pontinho de vezes invisível, como se o x estivesse multiplicando a raiz que não é exata. Aqui, tirando aqui a raiz, ó. Raiz quadrada de 9x elevado a 2 é 3x. Raiz de 1 é 1. Então vai ficar... curioso, né? Tirou a raiz da igualzinho. É assim mesmo. 3x mais 1
vezes 3x menos 1. Simples assim. Mais exemplo, raiz quadrada de 4x elevado a 2 dá 2x. Raiz quadrada de 3 não é exata. Então vai ficar 2x mais a raiz de 3 vezes 2x menos a raiz de 3. Raiz quadrada de 4x elevado a 2 menos 4y elevado a 2. As raízes seriam 2x e 2y, né? Raiz quadrada. Só que aqui eu tenho um outro comentário para falar sobre essa questão aqui, tá? A forma fatorada ficaria assim, ó, 2x mais 2y vezes 2x menos 2y. O problema dessa fatoração é assim, ó. Você repara que é o mesmo número 4, né? E esse 4 aqui, ele é tipo um fator comum, né? Como se você fosse tirar o MDC e colocar o 4 em evidência, que nem eu fiz naquela outra questão. No caso aqui, se eu fizesse desse jeito, ia ficar um pouco diferente, mas ia dar a mesma resposta, sabia? Vamos lá, fazer isso aqui, ó. Assim, ó. Pega, coloca o 4 na frente do parênteses, certo? Aí, se eu tirar o 4 dos termos, né? Ó, 4x elevado a 2, tira o 4, fica só x elevado a 2. 4y elevado a 2, tira o 4, fica só y elevado a 2. Continua com diferença de quadrados que você continua fatorando daquele jeito, tirando a raiz. Só que a raiz ia ficar assim, gente, ó. Raiz de x elevado a 2 dá x. Raiz de y elevado a 2 dá y. Ia ficar x mais y vezes, parênteses menos, né? X menos y. Ficou um pouco diferente, né? Na verdade, não ficou diferente não, porque se você analisar, ó, eu posso aqui dentro desse parênteses colocar o 2 para fora e dentro desse parênteses colocar o 2 para fora. Então aqui, se eu fosse fatorar, né? Tipo, dar mais um passo de fatoração, combinando os casos de fatoração, né? Ia ficar tipo assim, ó. 2 que multiplica x mais y vezes 2 que multiplica x menos y, né? 2 aqui fora do parênteses. Aí esse 2 aqui ia juntar com esse 2, formando o número 4, fora do parênteses, tá? Aí por isso que ia ficar só o x e o y sozinho. Beleza. Então aqui a gente chama de fatoração total. Fatoração total. Por que fatoração total? Porque chegando aqui não tem mais como fatorar de nenhum jeito. Claro, a não ser que você não queira mais fatorar, né? Colocando letras dentro de raiz, né? Porque lembra desse cálculo aqui, que eu fatorei daquele jeito lá, malucão? Pois é. Então, chamamos de fatoração total quando você quebra o seu binômio em todas as multiplicações possíveis, multiplicações com raízes exatas, tá? O último exemplo aqui, gente, é uma pegadinha, ó. Isso aqui, na verdade, é um trinômio, né? Isso aqui não é um binômio com subtração de quadrados perfeitos. Não faz sentido. Isso aqui é um trinômio, são 3 termos. E esse trinômio aqui ele é especial porque ele é TQP. Você lembra como é que faz a fatoração do TQP? Tira a raiz das pontas, né? Ó, raiz de 36x elevado a 2 é 6x. Raiz de 1 é 1. Aí você pega esse, combina com esse, né? Ó, quanto é que dá 6x vezes 1? Dá 6x, é o dobro, dá 12, né? Então, 6x vezes 2 dá 12. Isso aqui é um TQP. E se é um TQP, você faz o quê? Você fatora desse jeito aqui, ó. Parênteses elevado a 2, repete o sinal do meio. E o sinal do meio é menos. Tá bom? Fatoração do TQP sempre tem expoente. Fatoração da diferença de quadrados é parênteses mais, parênteses menos. Então, por favor, não confunda. Vai ficar assim, ó, 6x menos 1. Só isso. Legal, né, gente? Eu acredito que eu vou fazer uma aula só da gente pegando os trinômios, né, os polinômios e descobrindo quais são as fatorações, né? Eu acho muito legal esse tipo de aula. Nesse caso aqui, eu coloquei só esse trinômio aqui como pegadinha. Os outros todos eram diferentes de quadrados. Então, eu preciso muito que você pratique isso aqui, tá? Então, tchau, tchau, gente. Até a próxima aula.